Quem são essas bestas, né? Porque a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, ela apresenta duas bestas. Uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. Quando a palavra de Deus aqui fala besta, geralmente as pessoas atrelam essa imagem, essa figura, aquele animal híbrido que é a cruza, que é o cruzamento, né, de um burro com uma égua, né? Mas o termo besta aqui está relacionado com um animal muito feroz, um verdadeiro predador, um monstro. A realidade é que a palavra besta aqui está associada a um animal que é capaz de trucidar com a sua presa. E quando nós falamos de besta, por exemplo, o leão pode ser uma besta, o urso pode ser uma besta, um leopardo, um tigre pode ser uma besta. Então, é nesse sentido aqui a palavra besta, porque na realidade está falando da crueldade, da voracidade, do poder destrutivo desse ser aqui. Posto isso, nós vamos ver aqui então que a palavra de Deus apresenta essas duas bestas, ou seja, essas duas feras totalmente destrutivas. Uma surgindo do mar e outra surgindo da terra. A que surge do mar, a palavra de Deus já deixa bem claro para nós que é o próprio anticristo. E a que surge da terra, a palavra de Deus também já deixa claro que é o falso profeta. Por que o falso profeta e o anticristo? Porque em tudo Satanás quer imitar Deus. E aqui, neste ato em que entra em cena a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e o dragão que concede, que autoriza, que dá permissão para essas duas feras atuarem com poder na terra, é o próprio diabo. Então nós vamos ver aqui Satanás tentando imitar a Trindade Santa, né? Porque no ministério de Jesus nós vamos ver a manifestação da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então essa tríade satânica aqui, que é o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, é uma tentativa de Satanás de imitar, como ele sempre quis imitar e ser parecido com Deus, tentando imitar a Trindade satânica. Então, basicamente, está aí dirimido de uma maneira abreviada essa Trindade satânica. Besta que sobe do mar, besta que sobe da terra e o dragão. A besta que sobe do mar, então, sinaliza para aquilo que nós chamamos de anticristo, o homem do pecado, correto? Exatamente, pastor Giovanni. Essa besta que sobe do mar, ela é o próprio anticristo. E essa alusão aí de falar que ela sobe do mar, o mar aí é uma alusão às nações, às nações, aos povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, ele vai ascender, ele vai surgir já com grande comando, com grande autoridade, com grande poderio, né? Ele não vai cavar no espaço, ele não vai conquistar um espaço, ele já vai surgir e já vai estar com o poder sobre todos os povos da terra desse período. É mais ou menos como o comercial da FIFA anunciando a Copa de 2022, que aquele garoto ali representando o anticristo, inclusive ele está de roupas brancas, ele pega a água do mar nas mãos, e engraçado que aquelas águas, elas já acabam se transformando em uma pirâmide ali subliminarmente nas mãos dele, e eu falei que isso remete ao poder que ele terá
sobre as nações. Inclusive a gente pode ver Isaías 17:12, a gente consegue provar: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares. Então a gente pode assimilar os mares, né, as águas, como os povos. É por isso que ele sobe do mar. Na verdade, não é que ele vai sair do mar, né? Isso é uma figura, é uma linguagem figurativa para entendermos que ele terá esse domínio sobre as nações. Porque em vários textos nós vemos a Bíblia comparando os povos e as nações como o mar. Aqui em Apocalipse 17:15 também diz, ó: e disse-me, as águas que vistes onde se assentam as prostitutas são povos, multidões, nações e línguas. Então não fica nenhuma dúvida de que realmente as águas aí, os mares, a besta que sobe do mar, está sinalizando para alguém que terá o domínio sobre essas nações. E o mundo, o pastor Giovanni, já está sendo preparado para isso. De que forma? Através de uma palavra que hoje se tornou rotina: o globalismo. Né? O globalismo nada mais é do que uma preparação para quê? Acabar com as fronteiras, acabar com as nações, acabar com as culturas. Eles querem tornar uma única massa. E a realidade é que eles não vão chegar ao ponto de trazer essa uniformidade, acabando com todos os limites de nações, com todas as fronteiras. Mas nós vamos ver aqui em Apocalipse 13, que nesse período aqui, o mundo ele estará dividido em grandes 10 blocos. Eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Olha só o que diz aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar, como a propaganda que você viu lá, pastor. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, esses 10 chifres aqui são 10 blocos. E hoje todo mundo sabe, já é discutido, inclusive as pessoas já discutem, inclusive, né, a formação desses blocos, né? Já está sendo feito uma divisão do mundo na parte geográfica, dividindo já esses 10 grandes blocos. Existem vários estudos, existem pessoas que fazem alguma diferença aqui, outra ali, muda alguma coisinha aqui, muda alguma coisinha ali, mas já existem vários estudos elaborando de como será esses 10 blocos, que aqui é simbolizado por esses 10 chifres, tá ok? E também lá em Daniel também deixa claro também que seriam 10 blocos, 10 povos, 10 tribos, ou 10 grandes nações, né? E é o que vai acontecer aqui. Então, nós vamos ver aqui em Apocalipse 13, no versículo 1, que já está deixando bem claro que ele teria já esse poder sobre esses 10 grandes blocos. Houve uma época em que as pessoas até falavam assim que esse bloco era o mercado comum europeu. Aí, de repente, entrava uma nação, formava 10. Daqui a pouco saía outro, descia para 9. Aí ficava naquela, é ou não é? É ou não é? Na realidade, não é que será o mercado comum europeu, mas o planeta inteiro, com seus continentes, com seus países, será dividido, sim, em 10 grandes blocos para facilitar. Então, isso já está descrito aqui em Apocalipse 13, versículo 1, que está se tratando aqui justamente do anticristo. E nós estamos vendo aí a besta que sobe do mar, que terá esse governo, essa autoridade sobre as nações. Nós estamos vendo, e isso é muito claro diante dos nossos olhos, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, que os maiorais, os poderosos da terra, eles estão facilitando, ou seja, eu vejo tudo isso que está acontecendo. Se a gente fazer uma retrospectiva de 2020, nós vamos ver já um terreno sendo preparado, como
quando uma casa vai ser construída, edificada, primeiro uma preparação no terreno, o caminho está sendo preparado para que se manifeste o homem do pecado. Tudo isso que está acontecendo nesse tempo odierno, nós entramos em um ano onde a agenda ela não está na primeira marcha, ela já está na terceira, indo para a quarta marcha. Nós estamos vendo essa agenda acelerando, e hoje eu postei um vídeo aqui no canal, esse vídeo já está alcançando 100 mil vidas, 100 mil pessoas, aonde eu trago algo muito sério, que não é uma fake news, não é uma ilusão, não é uma inverdade, é algo que está sendo noticiado pelos principais meios de comunicação que vinculam essa notícia aonde o senhor Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele assinando a sua posse como primeiro ato, ele preocupado com a agenda transgênero e pedindo ali uma urgência para que essa agenda transgênero ela viesse percorrer com uma maior velocidade. E ali eles citam alguns dos itens e eu fiquei absurdado quando eu vi que o banheiro de menino vai ser de menina e de menina vai ser de menino, tudo junto. O adulto que se achar uma mulher, um homem que se achar uma mulher adulta, ele tem o direito de escolher o banheiro que ele quer usar, se ele quer usar o banheiro dos homens ou das mulheres. E isso está chegando no Brasil. Isso começa nos Estados Unidos e vai como um câncer se espalhando por todas as nações. Isso é o que, gente? Isso é nada mais e nada menos do que essa agenda sendo cumprida para a preparação para que o anticristo venha governar, né? Para que ele venha, então, fazer o seu plano maléfico para levar o maior número de almas possíveis, ludibriando as pessoas, ludibriando, né, a humanidade, para que acreditem que ele é realmente alguém que vai trazer a paz. Não é assim, pastor? O senhor vê também, pastor Josué, todos esses acontecimentos, como a agenda transgênero, que eu estou até agora sem acreditar nessa agenda transgênero. Para mim, isso eu só acreditei depois que eu vi em 3 canais, 3 canais de confiabilidade, de confiança, né? Canais que não publicariam algo tão terrível assim, e mostra o homem lá assinando lá o documento e até dando uma coletiva de imprensa após a assinatura desse documento, falando dessa praga, sabe, dessa coisa diabólica que não faz sentido algum. Primeiro isso, depois nós temos a pandemia também, que eu acredito que seja um caminho, temos a máscara, temos as picadas, temos os QR Codes na China vindo já para o Brasil, temos muita coisa, não é? Se a gente for pontuar tudo aqui, tem coisa que a gente nem sabe, né, pastor Josué? E que está acontecendo. Tudo isso, o senhor, pastor Josué, com toda a experiência ministerial que o senhor tem, o que o senhor vê? O senhor tem essa mesma visão? O senhor vê o caminho sendo preparado ou eu posso estar enganado? Sim, perfeitamente. Todo o caminho, todo o cenário global está sendo preparado para que o mundo esteja configurado dentro desta ótica que é apresentada aqui em Apocalipse 13:1, ou seja, o mundo inteiro não mais dividido em 193 países, se não me falha a memória, mas sim em 10 grandes blocos, e esses 10 grandes blocos também é feito uma alusão naquela estátua de Daniel. Naquela estátua de Daniel, esse período aqui, ele é simbolizado nos pés da estátua. E os pés da estátua têm os 10 dedos. E os 10 dedos são esses 10 blocos que estão aqui em Apocalipse 13:1. Ou seja, é uma visão ligada à outra. Exatamente.
Olha, na realidade, Apocalipse e Daniel caminha juntíssimo. E como pode? Ó, você vê que interessante, não tinha internet, não tinha... eles não tiveram nenhum tipo de contato, porque são duas pessoas que viveram em épocas completamente diferentes, e ainda tem gente que não acredita, né? Que não quer acordar para a realidade. Pode continuar, pastor. Sim, exatamente. Então, quer dizer, Satanás, sabendo disso, ele já está preparando todo esse cenário, montando o planeta Terra em 10 grandes blocos para facilitar, né? Assim que o anticristo se apresentar ao mundo, já está tudo preparado para ele. E todas essas medidas que o pastor Giovanni estava passando aí são pautas de uma agenda satânica que visa preparar todo o planeta Terra, como foi dito aí, né? Por exemplo, essa pandemia aí, ela é um laboratório, é um exercício dos que estão a serviço do globalismo e da nova ordem mundial para doutrinar as pessoas, para disciplinar as pessoas. Ou seja, a intenção deles é acabar com essa movimentação de uma pessoa sair de um país, ir para outro país, se locomover de um continente para outro continente. Eles já estão dominando, disciplinando as pessoas para se adequarem a este novo governo. E nós sabemos que o anticristo, ele já pode estar, não estou dizendo que ele está, mas ele já pode estar entre nós. Por quê? Porque o anticristo, ele não será algo que virá do nada, de maneira sobrenatural. A princípio, ele será um ser humano normal. Ele nascerá de uma mulher, de um homem. É óbvio que talvez pode ser até através de um pacto ou de um ritual satânico, essa concepção, essa gestação. Mas ele será, a princípio, uma pessoa, um ser humano normal. Então, ele vai ser gerado de 9 meses, a mãe dele vai dar à luz, ele vai crescer como um garoto normal, frequentou ou frequenta escola, o primário, o secundário, vai fazer uma faculdade, vai se estudar, vai entrar provavelmente na política e por aí vai. Então, ele já pode estar entre nós por esse aspecto, porque ele não vai surgir do nada e do dia para a noite, sabe? Diferente de Adão, né? Que Adão, quando Deus criou Adão, Deus já criou Adão um homem maduro, um homem com maturidade, um homem que já entendia de tudo, certo? Agora o anticristo não. O anticristo ele virá como uma pessoa normal. Ele será uma pessoa normal até esse presente momento em que ele deverá entrar em cena. Em um determinado momento da sua vida, ele saberá da sua missão, saberá do seu envolvimento com Satanás, e aí então ele se preparará para esse instante e para esse momento. Então, por isso que eu digo, ele pode já estar, é lógico que pode, não estou dizendo que ele está, mas ele pode, mesmo porque quando acontecer o início da grande tribulação, ele já será um homem de pelo menos 30 anos, de 30 anos para cima, né? De pelo menos 30 anos para cima. Ele já será um homem normal, formado e tudo mais, estudado, preparado intelectualmente e tudo mais. E depois, então, ele vai receber uma unção satânica, uma capacitação satânica para assumir esse governo mundial em cima desses 10 grandes blocos que a Terra se encontrará nesse período do início dos 7 anos da tribulação e grande tribulação.